O cheiro, a maresia e a peixe frito misturava-se com o aroma doce e enjoativo dos protetores solares que emanavam dos poucos turistas madrugadores. Porto Escuro acordava devagar, como uma velha senhora que se espreguiça antes de encarar o dia. As gaivotas gritavam sobre os barcos de pesca que regressavam, as suas silhuetas escuras recortadas contra o brilho anil do Atlântico. No café central, o tilintar das chávenas e o murmúrio das conversas matinais eram a banda sonora habitual. Lúcia Alves, atrás do balcão polido e já gasto pelo tempo, servia cafés e abatanados com a eficiência silenciosa que a caracterizava. Os seus olhos castanhos claros, habitualmente pousados no trabalho ou perdidos num ponto qualquer da praça soalheira, captavam tudo, mas raramente denunciavam os seus pensamentos. Naquele dia, porém, a rotina foi quebrada pela chegada de Simão Barros, ou Sansão, como era conhecido e temido na vila. Entrou no café como se fosse o dono, não só do estabelecimento, mas de tudo o que o sol tocava em Porto Escuro. Alto, corpulento, a pele negra a brilhar sob a luz da manhã, Sansão vestia um fato de linho branco que parecia demasiado caro e formal para a simplicidade da vila. Um pesado anel de ouro com um punho cerrado adornava-lhe a mão direita. Atrás dele, como sombras fiéis, seguiam Vítor, o seu braço direito, um homem branco, local, com uma expressão permanentemente carrancuda, e mais 2 capangas anônimos de ombros largos e olhares vazios. O murmúrio no café cessou. Todos os olhares, incluindo o de Lúcia, convergiram para Sansão. Ele ignorou-os, dirigindo-se a uma mesa com um sorriso que não lhe alcançava os olhos duros e calculistas. Foi então que Lúcia viu. Amina, uma jovem moçambicana que fazia limpezas no pequeno hotel de Sansão, o Solar de Sansão, estava a limpar uma mesa próxima. Deixou cair um cinzeiro que se estilhaçou no chão de mosaico hidráulico. Um acidente banal. A reação de Sansão foi imediata e desproporcional, não gritou. A sua voz, quando falou, era baixa, quase um silvo, o que a tornava ainda mais ameaçadora. Incompetente, disse ele, cada sílaba carregada de desprezo. Não consegues fazer nada direito, pois não, sua preta. A palavra preta, dita por ele, um homem negro, soou particularmente cruel, um insulto que transcendia a cor da pele para se afundar na pura humilhação de poder. Amina encolheu-se, os olhos grandes e assustados fixos nos cacos. Murmurou um pedido de desculpas quase inaudível. Vítor deu um passo em frente, como se fosse intervir fisicamente, mas Sansão ergueu uma mão. Deixa, continuou Sansão, o seu olhar a varrer o café, desafiando qualquer um a intervir. Ela vai limpar isto, com as mãos. E depois vai limpar todas as casas de banho do Solar. Talvez assim aprenda o valor das coisas que parte. Lúcia sentiu o sangue gelar-lhe nas veias. O nó da injustiça apertou-se-lhe na garganta. Olhou para Amina, ajoelhada, a apanhar os cacos com as mãos a tremer, a dignidade a esvair-se-lhe do rosto como água por entre os dedos. Por um instante fugaz, os olhos de Amina encontraram os de Lúcia. Havia neles um pedido mudo, uma centelha de desespero que Lúcia sentiu como uma queimadura. Mas o medo, esse velho companheiro, paralisou-a. Baixou os olhos, voltou a limpar o balcão, o som dos cacos a serem recolhidos a ecoar-lhe na consciência como o prenúncio de algo mais terrível. A manhã em Porto Escuro tinha perdido subitamente o seu brilho. Mestre Zé, José Antunes, de seu nome de batismo, era uma instituição em Porto Escuro. 70 anos de mar e de vida tinham-lhe sulcado o rosto e curvado as costas, mas não lhe tinham diminuído o brilho teimoso nos olhos azuis, nem a voz forte, habituada a sobrepor-se ao rugido das ondas. Era amigo do avô de Lúcia, e ela crescera a ouvir as suas histórias de tempestades e pescas milagrosas. Agora, porém, as histórias de Mestre Zé eram mais amargas. A frota de pesca industrial de Sansão estava a esgotar os recursos, e os pequenos pescadores, como ele, mal conseguiam sobreviver. Naquela tarde, depois do seu turno no café, Lúcia passou pelo porto. Viu Mestre Zé sentado num caixote virado, a remendar uma rede com as mãos nodosas e pacientes. O seu pequeno barco, o Andorinha do Mar, balançava suavemente na água, a pintura azul desbotada a clamar por uma nova camada. Havia uma agitação invulgar entre os pescadores. Sansão, através de um dos seus vereadores comprados na Câmara Municipal, impusera uma nova taxa portuária, alegadamente para melhoramentos que ninguém via, mas que afetava desproporcionalmente os barcos mais pequenos. Mestre Zé, com a sua frontalidade habitual, tinha sido o primeiro a levantar a voz na pequena reunião convocada à pressa na lota. Questionara a legalidade da taxa, a falta de transparência, o destino do dinheiro. Não gritara,
Mas as suas palavras, carregadas de uma vida inteira de experiência e de um profundo conhecimento das leis não escritas do mar e da comunidade, tinham ecoado com força. Demasiada força, ao que parecia. 2 dias depois, a andorinha do mar apareceu com o motor vandalizado e as redes cortadas em vários pontos, inutilizadas. Não havia provas diretas, claro. A GNR local, comandada por um sargento que era visto regularmente a almoçar com Vítor no restaurante mais caro da vila, propriedade de Sansão, naturalmente, registrou a ocorrência com um encolher de ombros e um vago "vamos investigar". Ninguém em Porto Escuro tinha dúvidas sobre quem estava por detrás daquilo. Era a forma de Sansão silenciar a dissidência, um aviso para todos os outros. Lúcia sentiu uma raiva fria apossar-se dela. A imagem de Amina a apanhar os cacos, agora sobreposta à do barco mutilado de Mestre Zé, tornou-se insuportável. A sua culpa pela inação no café transformou-se numa urgência desconhecida. Naquela noite, mal dormiu. A pergunta "o que posso fazer?" rodopiava-lhe na mente, assustadora pela sua aparente impossibilidade de resposta. Ela era apenas Lúcia, a rapariga do café, tímida e sem importância. Sansão era Sansão. No dia seguinte, criou coragem e foi visitar Mestre Zé. Encontrou-o sentado à porta da sua pequena casa caiada de branco, o olhar perdido no horizonte. O velho pescador parecia ter envelhecido 10 anos em 2 dias. "Mestre Zé", começou Lúcia, a voz hesitante. Ele olhou para ela, um brilho fugaz de surpresa nos olhos. "Lúcia, que bons ventos te trazem por estas bandas." "Vim por causa do barco. Eu lamento muito." Mestre Zé suspirou, um som pesado como uma âncora a afundar. "A vida no mar é assim, minha filha. Às vezes dá, outras vezes tira. Desta vez tiraram à força." Havia uma resignação amarga na sua voz que cortou o coração de Lúcia. "Não foi o mar que lhe tirou, mestre. Foi ele." As palavras saíram antes que Lúcia as pudesse conter. O velho pescador olhou-a longamente. "Tu sabes, eu sei, todos sabem. Mas saber e poder fazer alguma coisa são peixes de diferentes redes, Lúcia. Mas não podemos simplesmente deixar que ele continue a fazer isto." A paixão na voz de Lúcia surpreendeu a ela própria. Mestre Zé sorriu com tristeza. "Corajosa. Tens o sangue do teu avô. Mas a coragem por si só não chega para enfrentar um tubarão destes. É preciso mais. É preciso, não sei, força que nós, os pequenos, já não temos." Lúcia sentou-se num degrau de pedra ao lado dele. O silêncio caiu entre os dois, apenas quebrado pelo som distante das ondas. "Talvez não seja preciso ter a força dele", disse Lúcia, mais para si mesma do que para o pescador. "Talvez haja outra maneira." Mestre Zé não respondeu, mas quando Lúcia se levantou para ir embora, ele pousou-lhe a mão áspera no braço. "Tem cuidado, Lúcia. As águas de Porto Escuro são mais fundas e traiçoeiras do que parecem." As palavras de Mestre Zé ecoaram na mente de Lúcia nos dias que se seguiram. Tem cuidado. O aviso era claro, mas a semente da revolta já tinha sido plantada. Começou a observar com mais atenção, a ouvir com mais afinco. No café central, disfarçava a sua curiosidade atrás da eficiência habitual. Registava mentalmente quem se encontrava com Sansão ou com Vítor, os olhares furtivos, trocados, os envelopes que passavam de mão em mão discretamente. Usava o seu telemóvel para tirar fotografias dissimuladas. Uma matrícula de um carro desconhecido que parava frequentemente à porta do solar de Sansão a 10 horas, um encontro num beco entre Vítor e o sargento da GNR. Eram coisas pequenas, fragmentos de um puzzle que ela ainda não sabia como montar, mas sentia que eram importantes. Tentou aproximar-se de Amina. A jovem moçambicana continuava assustada, os seus olhos fugindo sempre dos de Lúcia. Mas Lúcia persistiu. Todos os dias, quando Amina vinha ao café buscar o pequeno almoço para levar para o hotel, Lúcia oferecia-lhe um pastel de nata extra, um sorriso genuíno, uma palavra amável. Pequenos gestos de humanidade num ambiente que parecia determinado a esmagá-la. Aos poucos, a muralha de medo de Amina começou a apresentar fissuras. Um dia, Amina agradeceu o pastel com um sussurro e um breve olhar que já não era de puro terror, mas de uma cautelosa interrogação. Lúcia sabia que precisava de mais do que observações e fotografias tremidas. Precisava de provas concretas, de testemunhos. Mas como consegui-los numa vila amordaçada pelo medo? Muitos dependiam de Sansão para o seu sustento. Trabalhavam nos seus barcos, no seu hotel, nas suas lojas de recordações que exploravam os poucos turistas. Outros tinham dívidas com ele, empréstimos usurários disfarçados de ajudas. Denunciar-lhe seria arriscar tudo. As primeiras ameaças subtis não tardaram.
O seu chefe no café, o Sr. Oliveira, um homem geralmente afável, mas nervoso, chamou-a um dia à parte. Lúcia, minha querida, disse ele, a voz baixa, os olhos a dardejarem pela sala. Ouvi dizer que tens feito perguntas, que andas a meter o nariz onde não deves. Sabes como são as coisas por aqui. É melhor para todos te concentrares no teu trabalho e deixar certas coisas sossegadas. O aviso era claro. Sansão tinha ouvidos por todo o lado. Lúcia sentiu um arrepio. O isolamento começava a cercá-la. Em casa, a mãe, viúva e preocupada, notara a sua agitação. Filha, não te metas em sarilhos, pedia-lhe, os olhos cheios de ansiedade. Nós somos gente pequena. Não temos como lutar contra essa gente. Mas a imagem de Mestre Zé, a sua dignidade ferida e o medo nos olhos de Amina não a abandonavam. Num dos seus passeios solitários pela praia ao fim da tarde, Lúcia viu Mestre Zé sentado nas rochas a olhar para o mar. Desta vez, ele não estava a remendar redes. Tinha um caderno velho no colo e escrevinhava qualquer coisa com um lápis. Lúcia aproximou-se em silêncio. Mestre Zé ergueu os olhos. Estava a escrever uns versos. Disse ele, um pouco encabulado, fechando o caderno. Coisas de velho para passar o tempo. Posso ler? Perguntou Lúcia. Ele hesitou, depois encolheu os ombros. Se quiseres. Não é grande coisa. Lúcia pegou no caderno. A caligrafia era irregular, mas firme. Era um poema sobre o mar, sobre a dureza da vida de pescador, mas também sobre a injustiça, sobre tubarões de terra que devoravam os peixes pequenos. Havia uma beleza crua e uma dor profunda naquelas palavras. Isto é muito bom, Mestre Zé, disse Lúcia, genuinamente comovida. O senhor devia mostrar isto a mais gente. Mestre Zé riu sem alegria. E para quê? Para me arranjar mais problemas? As palavras são perigosas, Lúcia. Mais perigosas do que um arpão, às vezes. Ele olhou para o mar. Sansão não gosta de palavras que não sejam as dele. Aquele encontro com o Mestre Zé e os seus poemas secretos acenderam uma nova faísca em Lúcia. Se as palavras eram perigosas para Sansão, então talvez fossem uma arma para ela. Lembrou-se de um nome que surgira numa conversa no café, entre turistas que lamentavam a falta de um jornal local ou de notícias independentes sobre a região. Miguel Arruda. Um jornalista lisboeta que tinha um podcast pouco conhecido, mas incisivo, chamado Reinos Pequenos, Corrupção Gigante. Investigava precisamente este tipo de situações em pequenas comunidades. Com o coração a bater descompassado, Lúcia pesquisou o podcast. Ouviu alguns episódios. A voz de Miguel Arruda era calma, mas as suas investigações eram meticulosas e corajosas. Decidiu contactá-lo. Usou um e-mail anónimo, criado para o efeito, e enviou uma mensagem curta e vaga, falando de abusos de poder e exploração numa pequena vila costeira. Anexou algumas das fotografias que tirara sem se identificar nem à vila. Não esperava grande coisa. Entretanto, a sua relação com Amina aprofundava-se. Um dia, Amina apareceu no café com um pequeno hematoma no braço, mal disfarçado pela manga da blusa. Quando Lúcia perguntou com preocupação genuína o que tinha acontecido, Amina desabou. Entre lágrimas, contou como um dos capangas de Sansão a tinha castigado por ter chegado 5 minutos atrasada ao trabalho. Contou da exploração, do salário miserável, das horas extraordinárias não pagas, do medo constante. Contou que Sansão lhe retivera o passaporte, uma prática comum para manter os imigrantes presos à sua teia. A história de Amina encheu Lúcia de uma fúria impotente, mas também de uma nova determinação. Amina, disse Lúcia, segurando as mãos da jovem, isto não pode continuar. Temos de fazer alguma coisa. Amina olhou para ela, os olhos vermelhos de choro, mas com uma nova luz. O que podemos fazer, Lúcia? Ele é tão poderoso. Nós não somos ninguém. Somos alguém. Respondeu Lúcia com uma firmeza que não sabia que possuía. E juntas, talvez possamos ser mais fortes do que pensamos. Foi Amina quem lhe deu a primeira pista concreta. Falou de um pequeno livro de contas que Sansão guardava numa gaveta trancada no seu escritório no solar. Amina via-o consultá-lo frequentemente, sempre com um ar furtivo. Não sabia o que continha, mas sentia que era importante. A ideia de tentar aceder àquele livro era aterradora, mas Lúcia sabia que podia ser a chave. Começou a pensar num plano, por mais rudimentar que fosse. Mestre Zé, ao saber da conversa com Amina e do livro de contas, abanou a cabeça, preocupado. Isso é como enfiar a mão na toca do polvo, Lúcia. Podes não atirar de lá inteira. Mas, apesar do aviso, Lúcia viu nos seus olhos um respeito novo. E ele começou a partilhar mais do que sabia.
Os nomes de outros comerciantes que tinham sido convidados a vender os seus negócios a Sansão por uma ninharia, as ligações de Sansão a um obscuro advogado de Lisboa que tratava dos seus assuntos delicados, os rumores de que Vítor, o braço direito de Sansão, andava cada vez mais descontente com os métodos do patrão, especialmente depois de uma discussão mais violenta entre os dois, a que alguns tinham assistido de longe. Vítor? Lúcia ponderou. Ele parecia ser a personificação da brutalidade leal. Mas Mestre Zé insistiu. Até o cão mais fiel pode morder a mão que o maltrata, Lúcia, e Sansão não é conhecido por tratar bem nem os seus. A aproximação a Vítor parecia impossível, suicida até, mas a informação ficou a pairar na mente de Lúcia. Um dia no café, Vítor entrou sozinho, o que era raro. Parecia tenso, os nós dos dedos brancos enquanto agarrava a chávena de café. Lúcia serviu em silêncio. Quando ele se preparava para sair, Lúcia tomou uma decisão impulsiva. Sr. Vítor, chamou ela, a voz surpreendentemente firme. Ele virou-se, o olhar duro. Que queres? Eu sei que não gosta do que o seu patrão faz a muita gente, a pessoas como a Mina, a pessoas como o Mestre Zé. O rosto de Vítor contraiu-se. Não sabes nada, miúda, e é melhor para ti que continues sem saber. Deu-lhe as costas e saiu. Lúcia sentiu o corpo tremer. Tinha sido uma loucura. Mas ao mesmo tempo sentiu que algo na sua expressão tinha vacilado por um instante. Para sua surpresa, alguns dias depois, Miguel Arruda respondeu ao seu e-mail anónimo. Mostrou-se interessado. Pediu mais detalhes, mais provas, qualquer coisa que pudesse substanciar as alegações. Disse que conhecia os Sansões deste país, os pequenos ditadores que prosperavam nas sombras da complacência e do medo. Lúcia sentiu uma onda de esperança. Respondeu, ainda anonimamente, dando mais alguns pormenores sobre Porto Escuro, sobre as táticas de Sansão, sobre o medo que pairava na vila. Mencionou o livro de contas. Miguel respondeu que sem provas mais concretas seria difícil avançar, mas encorajou-a a continuar atenta e a contactá-lo se conseguisse algo mais palpável. Prometeu manter a confidencialidade. A troca de e-mails com Miguel deu a Lúcia um novo ânimo, mas também aumentou a pressão. Sansão, entretanto, parecia ter notado a sua atenção. Um dia, quando Lúcia saiu do trabalho, um dos capangas anónimos de Sansão passou por ela e sibilou. Meninas curiosas podem acabar magoadas. Não houve contacto físico, mas a ameaça foi inequívoca. O seu gato, o Mimo, que costumava esperá-la à porta, desapareceu nessa mesma noite. Lúcia procurou-o por toda a parte, o coração apertado de angústia. Sabia que não era uma coincidência. A mãe de Lúcia, desesperada, implorou-lhe que parasse. Filha, por amor de Deus, o que queres provar? Que és mais corajosa que os outros. Eles vão destruir-te. Lúcia abraçou a mãe, sentindo as lágrimas dela no seu ombro. Mãe, eu não posso parar. Se eu parar, quem vai falar por eles? Pela Mina, pelo Mestre Zé, pelo Mimo. A menção ao gato desaparecido fê-la chorar também. Foi nesse ponto baixo, sentindo-se encurralada e aterrorizada, que Vítor a procurou. Encontrou-a no pequeno jardim atrás da igreja, onde ela costumava ir para pensar. Aproximou-se em silêncio, sentou-se no banco ao lado dela. Lúcia estremeceu, mas não fugiu. O gato não volta, disse Vítor, a voz rouca. Foi um aviso. O próximo pode ser pior. Eu sei, sussurrou Lúcia. Houve um longo silêncio. O sol começava a pôr-se, pintando o céu de tons laranja e violeta por cima do mar. Ele passou dos limites, disse Vítor, finalmente, com o velho Zé, com a miúda africana e outras coisas. Coisas que não sabes. Havia um cansaço profundo na sua voz, um travo de autoaversão. Eu aguentei muita merda dele. Pensei que era o preço a pagar, mas há um limite. Lúcia olhou para ele, surpresa e cautelosa. Por que me está a dizer isto? Vítor deu um meio sorriso amargo. Talvez porque vi qualquer coisa em ti no café naquele dia, ou talvez porque estou farto de ser o cão de guarda de um cabrão. Ele tirou um pequeno envelope do bolso. Não sei o que vais fazer com isto, mas se fores apanhada, eu não te conheço de lado nenhum. Entregou-lhe o envelope e levantou-se. Ele guarda o livro de contas num pequeno cofre no escritório do Solar. A combinação é o aniversário da filha dele, a que ele nunca vê. 23-07-89. Mas o cofre tem alarme silencioso ligado à GNR e ao telemóvel dele. Se tentares alguma coisa, tens de ser rápida e esperta. Antes que Lúcia pudesse dizer alguma coisa, Vítor desapareceu pelas sombras do jardim. Dentro do envelope, Lúcia encontrou uma chave pequena e uma fotocópia de um extrato bancário de uma conta offshore com o nome de uma empresa de fachada ligada à Sansão, mostrando um depósito avultado.
Não era o livro de contas, mas era algo. Era um começo. E era um risco enorme que Vítor correra. Lúcia sentiu uma mistura de terror e excitação. A chave, percebeu, seria provavelmente do escritório de Sansão no solar. O extrato bancário era uma prova, mas fraca por si só. O livro de contas era o verdadeiro tesouro. Mas como aceder a ele? O alarme silencioso era um obstáculo quase intransponível. Partilhou a informação com a Mina e Mestre Zé. A Mina estremeceu ao ouvir falar do alarme, mas a ideia de Vítor os ajudar, mesmo que indiretamente, deu-lhe um brilho de esperança. Mestre Zé, pragmático, focou-se no problema do alarme. Precisas de uma distração, disse ele. Uma distração grande que o tire do solar e mantenha a GNR ocupada. Foi então que se lembraram da Festa do Marisco. Era o maior evento anual de Porto Escuro, patrocinado inteiramente por Sansão. Uma demonstração ostensiva da sua riqueza e do seu amor pela vila. Atraía gente de fora, alguma imprensa regional, políticos locais. Seria dali a 2 semanas. Durante a festa, Sansão estaria no seu auge, pavoneando-se, o centro das atenções. O solar estaria provavelmente menos vigiado, embora o seu escritório pessoal fosse sempre uma fortaleza. O plano começou a tomar forma, perigoso e incerto. Miguel Arruda, o jornalista, contactado novamente por Lúcia com a informação sobre o extrato bancário e a possibilidade de obter mais, concordou em vir a Porto Escuro na noite da festa, sob o pretexto de cobrir o evento para um blog de turismo. Ele poderia ajudar a divulgar qualquer informação que conseguissem. Nos dias que antecederam a festa, a tensão em Porto Escuro era palpável. Lúcia, a Mina e Mestre Zé reuniam-se em segredo, planeando os pormenores. A Mina, que ainda trabalhava no solar, conseguiu informações cruciais sobre os horários dos seguranças e a localização exata do escritório. Mestre Zé, usando os seus contactos entre os pescadores mais jovens e descontentes, arranjou a distração. Um pequeno acidente simulado com um barco de pesca perto do porto durante a festa, que exigiria a presença da GNR e talvez até dos bombeiros, desviando a atenção. Vítor não deu mais sinais de vida. Lúcia não sabia se ele os ajudaria mais ou se já se arrependera. A sua segurança dependia da discrição dele. A noite da festa do marisco chegou, carregada de uma eletricidade nervosa. A praça principal estava engalanada com luzes e barracas de comida. A música popular portuguesa soava alto. Sansão, no seu melhor fato de seda escura, recebia os convidados com sorrisos largos e apertos de mão vigorosos. Lúcia, vestida de forma discreta, misturou-se na multidão, o coração a martelar-lhe no peito. A Mina estava a trabalhar no solar, servindo bebidas, os seus olhos procurando os de Lúcia com uma ansiedade partilhada. Miguel Arruda chegou, cumprimentou Sansão com um ar profissional e começou a circular, câmara na mão. À hora combinada, ouviu-se uma pequena explosão vinda do lado do porto, seguida de gritos. Era o sinal. A GNR local, presente na festa, precipitou-se para o local. Sansão franziu o sobrolho, irritado com a interrupção, mas rapidamente recompôs a sua fachada de anfitrião impecável. Era a oportunidade de Lúcia. Deslizou para fora da praça e correu pelas ruas secundárias em direção ao solar de Sansão. O hotel estava mais silencioso, a maioria do pessoal e dos hóspedes na festa. Usando a chave que Vítor lhe dera, entrou por uma porta lateral que dava acesso à zona de escritórios. O corredor estava deserto. Chegou à porta do escritório de Sansão. A chave funcionou. Lá dentro, o luxo contrastava com a simplicidade da vila. Uma secretária maciça, quadros caros, um bar bem fornecido. E atrás de um painel de madeira, o cofre. Lúcia respirou fundo. 230789. Rodou o mecanismo com os dedos trêmulos. A porta do cofre abriu-se com um clique suave. Lá dentro não havia muito dinheiro. Alguns maços de notas, joias e um livro de capa dura, preto, sem título. O livro de contas. Lúcia agarrou-o, o coração a saltar-lhe da boca. Folheou-o rapidamente. Nomes, datas, quantias, algumas anotações codificadas. Não entendia tudo, mas percebia que era dinamite pura. Pagamentos a políticos, comissões de negócios, empréstimos com juros exorbitantes, referências a despesas de segurança que ela suspeitava cobrirem as atividades dos capangas de Sansão. Guardou o livro numa bolsa que trazia a tiracolo e preparou-se para sair. Foi então que ouviu um barulho no corredor. Congelou. Alguém se aproximava. O alarme silencioso. Teria sido acionado? Ou seria apenas um segurança a fazer a ronda? A porta do escritório abriu-se derrompante. Era Sansão. O seu rosto, antes jovial na festa, estava agora transfigurado numa máscara de fúria gelada.
Ao seu lado, Vítor, com uma expressão indecifrável. Ora, o que temos aqui? Sibilou Sansão, os olhos fixos na bolsa de Lúcia. Uma pequena ratazana no meu queijo. Lúcia recuou, o livro a parecer pesar 1 tonelada. Eu? Tu nada, interrompeu Sansão. Achavas que podias vir aqui, mexer nas minhas coisas e sair impune? Achavas que eu não ia saber? Ele riu, um som seco e ameaçador. O Vítor aqui é muito eficiente. Contou-me dos teus planos ridículos, da distração no porto, da tua amiguinha africana e do velho pescador senil. Lúcia olhou para Vítor, sentindo uma onda de traição e desespero. Vítor não encontrou o seu olhar. A chave, Vítor, ordenou Sansão. Vítor estendeu a mão. Lúcia sabia que era inútil resistir fisicamente, mas não ia entregar o livro. Não, disse ela, a voz a tremer, mais firme. Sansão avançou. Não, vais aprender a dizer sim, minha menina. Agarrou-lhe o braço com força, os seus dedos como garras de ferro. Larga, Sansão. A voz de Vítor soou inesperadamente forte. Sansão virou-se, surpreendido. O quê? Estás a dar-me ordens, Vítor? Eu disse para alargares, repetiu Vítor, dando um passo em frente. Havia uma nova resolução no seu olhar. Chega. Acabou. Traidor, rosnou Sansão, largando Lúcia e virando-se para Vítor. Vou acabar contigo. Sansão atirou-se a Vítor. Os dois homens envolveram-se numa luta brutal no espaço confinado do escritório. Lúcia, recuperando do choque, viu a sua oportunidade. Correu para a porta, mas antes que pudesse sair, ouviu um grito abafado e um baque surdo. Olhou para trás. Vítor estava no chão, imóvel. Sansão, ofegante, virou-se para ela, os olhos injectados de sangue. No seu punho cerrado, o anel de ouro brilhava ameaçadoramente. Lúcia não pensou. Gritou com todas as suas forças e atirou o objeto mais próximo, um pesado cinzeiro de cristal da secretária de Sansão, contra a cabeça dele. O objeto atingiu-o na têmpora. Sansão cambaleou, levando a mão à cabeça, um fio de sangue a escorrer-lhe entre os dedos. Gemeu de dor e raiva. Aquele momento de distração foi o suficiente. Lúcia correu para fora do escritório, para fora do solar, o livro de contas seguro contra o peito. Correu como nunca correra na vida, e em direção à praça, em direção a Miguel Arruda. Atrás dela ouviu os gritos furiosos de Sansão. A festa na praça continuava, a música alta a abafar os sons da luta e da fuga. Lúcia irrompeu pela multidão, procurando freneticamente o jornalista. Avistou-o perto do pequeno palco improvisado. Miguel, gritou ela, sem fôlego. Consegui. Tenho o livro. Miguel virou-se, os olhos a arregalarem-se ao ver o estado dela, despenteada, assustada, mas com um brilho febril de triunfo nos olhos. O que aconteceu? Vítor. Ela mal conseguia falar. Estendeu-lhe o livro. Está aqui, tudo. Nesse momento, Sansão surgiu na entrada da praça, ladeado por 2 dos seus capangas. Tinha um lenço a pressionar a ferida na cabeça, mas o seu olhar estava fixo em Lúcia com um ódio assassino. Apontou para ela. Agarrem-na. Os capangas avançaram. A multidão, percebendo que algo grave se passava, começou a afastar-se, criando um círculo em volta de Lúcia e Miguel. Alguns tiravam fotografias com os telemóveis, outros murmuravam assustados. Miguel Arruda agiu rapidamente. Pegou no microfone do animador da festa, que o largara em pânico. Atenção a todos, gritou Miguel, a sua voz amplificada a ecoar pela praça. Este homem, Simão Barros, que se apresenta como vosso benfeitor, é um criminoso. Esta jovem corajosa Lúcia Alves arriscou a vida para obter provas dos seus crimes. Tenho aqui o seu livro de contas que detalha a sua corrupção, a sua exploração, a forma como ele tem roubado esta vila durante anos. Levantou o livro no ar. Um murmúrio chocado percorreu a multidão. Sansão parou, apanhado de surpresa pela audácia de Miguel. A sua fúria era visível, mas a presença da multidão e das câmaras dos telemóveis apontadas para ele pareciam contê-lo momentaneamente. Isso é mentira, gritou Sansão. Ele está a tentar difamar-me. Ela é uma ladra. Então por que não deixa a GNR ver o livro? Desafiou Miguel. Por que não explica os pagamentos a políticos? As empresas de fachada? A exploração dos seus trabalhadores, como a Amina, a quem o senhor reteve o passaporte. A menção ao nome de Amina e ao passaporte fez com que alguns locais que conheciam a jovem começassem a olhar para Sansão de forma diferente. Amina, que estava perto, deu um passo em frente, trêmula mas determinada. É verdade, disse ela, a voz surpreendentemente alta. Ele tirou-me o passaporte. Ele ameaçou-me. Ele maltrata toda a gente. O testemunho inesperado de Amina, uma das suas vítimas diretas, teve um impacto poderoso. Mais vozes começaram a erguer-se na multidão. Um pescador gritou sobre as taxas injustas.
O dono de uma pequena loja falou das pressões para vender o seu negócio a Sansão. O medo que durante tanto tempo amordaçara Porto Escuro começava a estalar. Os capangas de Sansão hesitaram, olhando para o patrão em busca de ordens, mas também para a multidão cada vez mais hostil. Foi então que se ouviram as sirenes. Não da GNR local, estas eram diferentes, mais numerosas. Momentos depois, vários carros da Polícia Judiciária de Faro entraram na praça, os seus pirilampos azuis a cortar a escuridão. Tinha sido alertado por Miguel Arruda, que, prevendo problemas, fizera uma chamada discreta antes de Lúcia chegar com o livro. 2 inspetores da PJ, um homem e uma mulher, de ar sério e competente, aproximaram-se de Sansão. Simão Barros, disse a inspetora, está detido para interrogatório sob suspeita de extorsão, fraude fiscal, coação e outros crimes. Pedimos-lhe que nos acompanhe sem resistência. Sansão olhou em volta, para a multidão que agora o encarava sem medo, para os polícias que o cercavam, para Lúcia, que o olhava com uma calma que ele nunca lhe atribuíra. A sua máscara de poder absoluto estilhaçou-se. Por um momento, pareceu apenas um homem velho e derrotado. Depois, a raiva voltou. Vocês não sabem com quem se estão a meter, gritou ele, enquanto os inspetores o algemavam. Eu vou sair disto. Eu vou acabar com todos vocês. As suas ameaças perderam-se no meio dos gritos de alívio e de alguns insultos que começavam a surgir da multidão. Enquanto o levavam, os seus olhos encontraram os de Lúcia uma última vez. Neles ela não viu ódio, mas um espanto sombrio, a incredulidade de um rei deposto. Nos dias e semanas que se seguiram, Porto Escuro viveu uma convulsão. A detenção de Sansão foi notícia nacional. As investigações da Polícia Judiciária trouxeram à luz uma teia complexa de corrupção que envolvia não só Sansão, mas também figuras da política local e regional. O livro de contas de Lúcia foi a peça fundamental que despoletou tudo. Vítor, recuperado dos ferimentos, colaborou com as autoridades, fornecendo mais provas em troca de uma pena reduzida. Tornou-se uma testemunha crucial contra o seu antigo patrão. A vila estava dividida. Alguns, os que beneficiavam do regime de Sansão ou que ainda o temiam, defendiam-no ou mantinham um silêncio ressentido. Mas muitos outros, sentindo-se finalmente livres do jugo do medo, começaram a falar, a denunciar, a exigir justiça. A mina recuperou o seu passaporte e tornou-se um símbolo de coragem para outros imigrantes explorados na região. Mestre Zé, com um novo brilho nos olhos, voltou a escrever os seus poemas, desta vez com uma esperança que não sentia há anos. Até organizou uma pequena leitura pública na Lota, onde as suas palavras sobre o mar e a justiça encontraram um eco inesperado. O Café Central tornou-se um ponto de encontro para discussões animadas sobre o futuro de Porto Escuro. O Sr. Oliveira, agora mais relaxado, pedia desculpa a Lúcia pela sua covardia anterior. Lúcia sorria e dizia que compreendia. Ela própria ainda estava a processar tudo o que acontecera. O medo não desaparecera por completo, mas agora era acompanhado por uma sensação de força e propósito que desconhecia. As ameaças de Sansão, mesmo da prisão, ainda pairavam, mas já não a paralisavam. O julgamento de Simão Sansão Barros foi longo e mediático. Lúcia e a mina testemunharam, as suas vozes firmes a relatar os abusos e a corrupção. Mestre Zé também falou, não como vítima direta, mas como testemunha da forma como Sansão asfixiara a vida da comunidade. Vítor detalhou as operações ilícitas. As provas do livro de contas eram irrefutáveis. No final, Sansão foi condenado a uma longa pena de prisão por múltiplos crimes. O seu império em Porto Escuro desmoronou-se. Alguns dos seus negócios foram encerrados, outros foram assumidos por novos proprietários sob o escrutínio da comunidade. O sargento da GNR local e o vereador corrupto também enfrentaram a justiça. Porto Escuro começou lentamente a respirar de novo. A beleza da costa já não parecia esconder uma escuridão moral. Havia desafios, claro. A reconstrução da confiança, a criação de uma economia mais justa, a cura das feridas deixadas por anos de opressão. Mas havia também uma nova energia, uma vontade de participar, de construir algo melhor. Lúcia Alves já não era apenas a rapariga tímida do café. Tornara-se relutantemente uma heroína local. Não procurara o protagonismo, mas as suas ações tinham inspirado uma mudança profunda. Continuava a trabalhar no Café Central, mas agora participava nas reuniões da nova Associação de Moradores, dava voz às preocupações dos mais vulneráveis, ajudava a mina e outros imigrantes a conhecerem os seus direitos. Miguel Arruda dedicou um episódio do seu podcast à história de Porto Escuro, chamando-lhe a coragem silenciosa.
Numa tarde de outono, meses depois do julgamento, Lúcia estava sentada nas rochas onde costumava encontrar Mestre Zé, a olhar para o mar. O sol punha-se, tingindo as nuvens de dourado e rosa. O ar estava fresco e limpo. Mestre Zé aproximou-se e sentou-se ao seu lado. Bonito, não é? Disse ele. Sim, mestre, muito bonito. Ficaram em silêncio por um tempo, a observar as ondas a beijar a areia. O mimo voltou, disse Lúcia, de repente um pequeno sorriso a bailar-lhe nos lábios. Apareceu ontem à porta, magro e um pouco assustado, mas voltou. Mestre Zé sorriu também. Até os gatos sabem quando a tempestade passou e é seguro voltar para casa. Ele olhou para Lúcia. Fizeste bem, minha filha. Devolveste a alma a esta vila. Lúcia encolheu os ombros, um pouco embaraçada. Eu só fiz o que tinha de ser feito. Pois, disse Mestre Zé, mas são poucos os que o fazem. O futuro de Porto Escuro era incerto, mas pela primeira vez em muito tempo parecia cheio de possibilidades. E Lúcia, a observadora silenciosa que encontrara sua voz, estaria lá para ajudar a moldá-lo. Uma chávena de café e um ato de coragem de cada vez. O mar continuava o seu eterno vai-vem, mas agora em Porto Escuro, as suas canções pareciam falar mais de esperança do que de medo.